Fala pessoal, hoje estamos aqui para mais um podcast da Chip House e hoje eu trouxe nada mais nada menos que Alexandre Uema, especialista em direito imobiliário há mais de 15 anos, aí prestando serviço para imobiliárias, corretores, construtoras. E hoje o papo é sério, né? Para evitar constrangimentos, evitar problema, né? Eu costumo falar que o advogado aí ele evita problema, né, Alexandre? Sim. Eu queria começar sabendo um pouquinho mais de você. Eu te conheço já faz 15 anos, da época da Galvão, quando você foi gestor da equipe de contratos, eu trabalhava lá no contratos, talvez você nem lembre disso, mas são 15 anos aí que você vem prestando serviço para imobiliárias. Queria que você se apresentasse um pouquinho mais como que você veio do mundo jurídico para o ramo imobiliário específico. Tá. Bom, me formei em 2004, né? E de lá para cá eu vim trabalhando em diversos lugares, né? Trabalhei bastante em história de advocacia, né? Mas a minha parte mesmo profissional iniciou na parte de banco, né? Bancário, trabalhei na parte jurídico trabalhista do banco, depois na parte de operação de crédito, mexi um pouco com tributário também. E aí em 2008 para 2009 recebi um convite da Galvão, no caso, né? Para criar um departamento jurídico para eles lá, em virtude dessa questão do boom imobiliário que se vislumbrava para 2010, 2009 ali. E eles falavam em cifras de R$ 1 bilhão, né? Eu nunca tinha ouvido falar tanto dinheiro na vida. E eles tinham a ideia desse lançamento, desses vários imóveis. E com esse convite, né, eu acabei saindo do banco, fui para a imobiliária na época. Assim, no primeiro plantão de vendas, eu peguei um plantão com uma semana de trabalho, né? Foi uma loucura. Eu cheguei na hora, tinha 130 pessoas paradas na frente do plantão para assinar contrato. Foi na frente do Shopping Miller ali, no lançamento Não, dos... aquele ainda foi mais para frente. Eu fui o primeiro, foi no Fit Palladium. No Paládio. Não sei se pode falar o nome Claro, fala. no Fit Palladium. E chegamos lá, tinha assim, um mundaréu de gente, né? Para assinar contrato, e a estrutura estava um tanto precária, porque era o primeiro lançamento de grande porte da cidade, né? A gente estava com 2 funcionários, eu e mais 2 funcionários para girar contrato para todo mundo, e um dos funcionários pediu a conta na metade do dia e foi embora. E montava a planilha de valor na hora também. Montava Eu não lembro tudo na agora, hora. o nome me fugiu, mas tinha uma planilha de valores do QR. O quadro resumo, quadro resumo, a papeleta de comissão. Java, isso. Montava tudo na hora, né? Então assim, a gente foi se adaptando, mas eu entrei nessa época no mercado, né? Esse foi o primeiro grande produto, depois tivemos o produto da Cirela com o Vivari na sequência, meio junto ali, né? Mas a Cirela ainda tinha uma equipe de secretaria de vendas que apoiava a gente. Então, a minha carreira começou assim, vim a partir de banco, jurídico trabalhista, recuperação de crédito, tributário, depois vim para a parte imobiliária. E aí, se for ver na questão de faculdade, nesse período de 2000, 2004, né, não tinha um módulo específico de direito imobiliário, né? As pessoas entravam na faculdade e não tinha específico de direito imobiliário. Claro, você tinha lá a questão de direitos reais, tudo, mas específico de imobiliário, igual tem hoje, não tinha naquela época. Então a gente teve que acabar fazendo especialização, né, no meio do caminho, né, pós-graduação, tudo, para poder entender um pouco mais sobre o assunto. A gente estava no mercado, como é que, né, ingressava. Então, boa parte da minha especialização veio dos problemas do dia a dia. Veio com a experiência. Veio com a experiência. A pessoa brotava um problema daquele e nós tínhamos que resolver, né? A grande formação foi aí, né? 2008 a 2011 foi o auge, né, o auge dos problemas, né? Todos eles vinculados ali ao mercado imobiliário. Quando começou a entregar os empreendimentos em 2007, Isso. 2008, ali começou a ter problema. Aí em 2011 eu acabei saindo da imobiliária, abri uma empresa para prestar serviço para as construtoras na parte da entrega desses prédios todos, né, que foram ali de 2008 a 2011. Né? Então passei a prestar serviço para eles ali 2011 até 2015, 2016, e aí o mercado deu aquela desaquecida, né? O pessoal passou a não acreditar mais no mercado imobiliário, muitos falavam que era tal bolha tinha chegado, né? Mas simplesmente, né, o mercado deu uma desaquecida mesmo, as pessoas começaram a devolver alguns imóveis, e aí as construtoras que tinham contratado a gente para poder fazer essa entrega dos apartamentos, a parte de financiamento imobiliário, a questão das vistorias todas ali de entrega, acabaram não tendo tanta necessidade de correr com esse serviço, né? Porque antes, no começo, tinha uma sangria desatada. Não precisa, se você não fizer o financiamento, vai ter que pagar 1% de multa, de juro, né? Vai ter uma correção monetária, e a pessoa corria com aquilo, né, para poder fazer os financiamentos, né? E a gente teve que se reinventar, né? A empresa acabou não tendo serviço, porque as construtoras, num primeiro momento que elas tinham aquela urgência em fazer as pessoas fazendo os financiamentos, elas passaram a falar, não, calma, peraí, não destrata, não devolve.
fica com o imóvel, quer pensar mais um mês, a gente dá um jeito nessa correção monetária, nesses juros aqui, nesse atraso do teu financiamento. E aí passaram a não ter aquela urgência e não pressionar mais o cliente daquela forma como eles estavam fazendo no início. E passaram a negociar, para que o cliente não desistisse, eles não queriam os imóveis de volta. Né? Mas muitos fugiram, né? Muitos acabaram se tratando, teve operações em que o cliente comprou 10 unidades, e aí com o valor dessas que pagou durante a poupança, né, do custo da obra dessas 10 unidades, eles acabaram devolvendo, vamos dizer, 6 e ficando com 4, já quitando com o valor que já tinha pago, fizeram o aproveitamento do crédito ali. Né? E aí depois, a partir desse momento, eu passei a atender já na parte jurídica efetivamente, né, aquelas pessoas que eu já vinha atendendo, né, consultora imobiliária, corretor, né, os próprios compradores de imóvel, as pessoas que se aventuram no mercado imobiliário sem auxílio de um corretor de imóveis, aí, sem conhecimento a respeito do mercado, né, que é bem específico. Legal. Então, foi migrando, né? Então, você começou numa imobiliária, atendendo consultoras, você veio para a construtora e conhecendo, claro, o mercado imobiliário, eu costumo falar que o pessoal é muito unido, né? Então, assim como a Chip House, a gente também saiu de 0 clientes até 3.000 sem ter gasto com marketing, né? Por quê? Porque o pessoal é unido, eles dão valor, se a pessoa trabalha bem, eles estão sempre indicando. Eles indicam, né? A indicação é muito forte no ramo imobiliário. E assim, o corretor começou também a entender a importância da advocacia no ramo, né? Sim. Mas fala aí um pouquinho sobre a importância do direito para o corretor de imóveis. A gente já falou da imobiliária e falou da consultora. Como o corretor vê essa importância hoje no teu serviço? O que ele pode se precaver de problemas com o teu serviço? Como você tem ajudado a corretores? Muitos corretores ainda não entenderam isso, tá? Vou ser bem sincero, né? E acabam sofrendo e aí acabam tendo que procurar quando o problema já existe, né? Muitos perguntam, o corretor tem que entender do direito imobiliário, né? O corretor tem que entender de direito de uma forma superficial, mas um pouquinho em cada área. Porque a compra e venda de imóveis ela vai passar pelo Código Civil, vai passar pelo Código de Defesa do Consumidor, vai passar pelo tributário, né? Vai passar por todas as áreas ali. Né? Então o corretor tem que ter um pouco de entendimento com relação a isso. Claro que na parte do imobiliário específico, entender o que é uma matrícula imobiliária, entender o que é uma escritura de compra e venda, né? O registro imobiliário em si, né? A parte de certidões, tirar as certidões, fazer aquela due diligence, né? Que é pegar aquela diligência prévia e fazer o estudo do que está sendo vendido. Eu sempre falo, né? Matrícula imobiliária é a certidão de nascimento do imóvel. Então ali vai ter todas as informações do que está acontecendo com o imóvel. Então o corretor tem que sentar, se debruçar sobre aquele documento. Às vezes pode parecer chato, né? Às vezes pode parecer extenso, também. Né? Mas é importante, na hora que você vai ofertar o imóvel, saber as condições em que ele está. Bacana. Né? Já peguei casos em que o imóvel estava sequestrado por um processo criminal e não podia ser vendido. Né? Eu já peguei casos em que a pessoa fez uma doação para camuflar um problema com o fisco e aí vendeu o imóvel e dali a pouco esse imóvel foi perdido para o fisco. Então a pessoa comprou, estava um belo dia dentro do imóvel e perdeu. Né? Porque não foi feita nenhuma análise prévia disso nem nada. O corretor não sabia o que estava acontecendo. E aí quando chega para tentar resolver, tem problema que não tem solução. Né? Por exemplo, esse que perdeu o apartamento para o fisco. Né? Então, só ilustrando o caso, né? Tínhamos um devedor da Receita Federal, ele tentou vender os imóveis, não conseguiu, porque estava tudo bloqueado, né? Saía a certidão positiva dele. Né? Os imóveis não estavam bloqueados, mas ele tinha certidão no nome. O que ele fez? Ele fez uma doação para a filha, dessa doação para a filha estava com o nome tudo limpo, né? Tudo bonitinho, aí a filha conseguiu vender no mercado. Só que o que aconteceu? O fisco já sabia que ele tinha esses imóveis. Quando o fisco pediu a penhora dos imóveis, viu que o imóvel estava no nome de terceiro já. E aí o juiz constatou que houve a fraude de execução e mandou devolver para tudo para o devedor principal. Quem comprou, perdeu o dinheiro. Aí tem que ligar, quem comprou tem que entrar com ação contra a filha dele, só que a filha dele também já não tem patrimônio, o dinheiro se perdeu e o imóvel se perdeu para o fisco. Então assim, é um grande problema, uma grande dor de cabeça. E podia ter se resolvido se tivesse tirado certidão. Com uma simples certidão tirada do cartório sai na hora? Isso não. Essa da Receita Federal sai na hora. Você entra no site da Receita lá e tira. Né? Tanto dos vendedores anteriores e tudo mais. Então Meu Deus. É muito importante estar sempre prevenido aos problemas, né? É muito mais. Então, assim, a gente já está acostumado, isso é uma prática comum, como a gente falou, desde 2008, 2009, já estamos no mercado vendo lançamentos diariamente saindo do mercado. É uma prática comum de mercado consultoras lançar para daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, entregar essa obra.
Como funcionam os prazos para quem atrasa? Qual é o tempo máximo que uma construtora pode atrasar? O corretor é responsável por esse atraso? E se a pessoa quiser cancelar esse contrato em algum momento devido a esse atraso, ela pode ou não? Tá. Então, respondendo a pergunta, de repente, que vai ser grande anseio dos corretores, os corretores não são responsáveis por esse atraso. Mas, tem sempre um mas, né? Se o corretor prometer, não, pode ficar tranquilo, tá aqui, né? Vai que acontece, um corretor querer colocar ele que se responsabiliza por aquilo, né? Assume essa responsabilidade por esse atraso. A princípio, o corretor não tem nada a ver com a operação é toda do incorporador, né? A responsabilidade, o risco é todo dele. O corretor é apenas um intermediário. No entanto, se o corretor começar a proteger demais aquele incorporador, né, dando sua palavra de que aquilo vai estar certo, então vai ser entregue naquele prazo, pode sim ele ser responsabilizado em algum momento. Mas isso tem que estar no contrato. Tem que estar no contrato, de repente ele coloca uma mensagem no WhatsApp, não, pode ficar tranquilo, isso vai dar certo. Mensagem no WhatsApp é muito perigoso hoje em mensagem dia, no WhatsApp é documento, as pessoas quase não usam mais e-mails. Antigamente a parte das provas eram feitas por e-mails, né? As pessoas provavam as coisas por e-mail, hoje em dia é tudo WhatsApp, né? Então só recapitulando, desculpa cortar. Se a consultora está falando que vai entregar em 2028 e o corretor afirmou que vai entregar em 2027, ele pode ser prejudicado por isso. Pode, se o corretor virar e ele começar a tomar essas palavras como dele, né? Prometeu algumas coisas, não, vai ser entregue em 27, pode ficar tranquilo, vai ser entregue em 27. E a consultora entrega de 28, a consultora não vai ter responsabilidade, porque vai responder, né, a partir de 2028. Mas se o corretor prometeu em 27, ele agiu fora daqueles ditames que a gente prega para o corretor. Porque o corretor tem que pegar a informação das partes e passar de um para o outro. O trabalho dele é intermediar, ele não tem que criar. Isso, né? Vale para memorial de incorporação. Quando vai ser entregue com isso, com aquilo, tem que tomar muito cuidado. Sim, memorial de acabamento, memorial descritivo de acabamento. Né? Eu tive casos no passado de corretor que prometia churrasqueira na varanda e não tinha. Piso aquecido e não tinha. Né? Tivemos casos assim. Né? E a consultora, não, nunca prometi, mas o corretor prometia. Então, o corretor, a gente fala sempre que o corretor não tem responsabilidade. Só que ele tem que agir dentro da função de corretor, que é de intermediar, que é de passar a informação do vendedor para o comprador e do comprador para o vendedor. Ele não pode criar. A partir do momento que ele criou alguma coisa naquele caminho, ele atraiu para ele a responsabilidade sobre aquela informação. Importantíssimo, né? E falando sobre atraso, existe um prazo legal atualmente para a entrega do empreendimento? Muito se construiu nesse período de 2000 a 2008 até 2011, 12, 13, ali naquela época do auge, a questão das pessoas as construtoras colocavam no contrato, né? Prazo de 180 dias, mas isso não era legalizado, né? Aí em 2018 saiu uma legislação que é a lei dos distratos, né? E lá eles formalizaram que o prazo de atraso é de até 180 dias, desde que esteja previsto no contrato. Então, se não prevê nada no contrato, não tem prazo de atraso. Mas se tiver até 180 dias está legal. Então, a incorporadora ela tem o prazo dela de entrega do produto e aí o meu prazo de entrega é 5 anos. É o prazo dela. Né? Mais 180 dias, está previsto no contrato. E nesses 180 dias está incluso também a questão de documentação, alvarás da prefeitura ou é só para a entrega da obra? É que a entrega da obra, ela entende-se como legalizada. Não é a entrega da obra física. Claro que a obra física também, né? Porque senão não sai a papelada. Mas a parte documental, ela está dentro desse período. Porque para todos os efeitos no contrato, a obra só é entendida como entregue mediante a documentação expedida. O CVCO, que é o Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra, né? O ABITSE, né? Aí vai ter Corpo de Bombeiro, INSS, tem que estar tudo registrado. Tem que estar tudo constando na matrícula. Então, a obra só é entendida como entregue com base na documentação apresentada. Então, nesses 180 dias de tolerância, serve para isso também, para que ele apresente a documentação do hábil do imóvel. Show. Caso passe, multa. Caso passe, tem a legislação, até essa própria lei de distratas, ela prevê que há uma indenização para o comprador, né? Pode ser feita uma multa, né? A lei trata de multa, trata de uma multa para o comprador de 1% do valor que ele já pagou para a construtora, né, por mês de atraso. E é claro, isso faltando pouca coisa para complementar a obra, né? Então, assim, a obra está pronta, está de pé, está faltando documentação. Chegou de 180, foi para 240 dias. Então, você tem um atraso pequeno nessa questão. Então, você tem um cumprimento da obrigação
substancial, que é a construção, está tudo pronto. Está faltando só a documentação. Teve um atraso? Cobra-se essa multa de atraso. Tá? Ah, mas eu posso desistir? Vai ter que ingressar na justiça. Porque já houve um complemento substancial da operação por parte da construtora. Entendi. Tá? Então, assim, pode haver um dano moral? Pode haver um dano moral. Né? A gente sempre cita o exemplo do casamento, né? Porque é uma questão importante para as pessoas. Então, você compra um apartamento na planta, com prazo de entrega para, sei lá, junho de 24, né? E para você prever o casamento teu para maio, você vai casar e vai entrar no imóvel. E aí você casa. E aí você vai morar na casa da sogra, né? E aí você fica morando de aluguel e o teu apartamento vai ser entregue só em dezembro, né? Ah, tá dentro da curva dos 180 dias? Tá dentro da curva dos 180 dias. Então, você não tem direito a nada. Tá dentro da curva do contrato. Ah, foi em janeiro. Você tem direito a esse 1% de multa, né, para ser abatido pelo saldo devedor que você já pagou, o saldo que você já pagou, e você pode ingressar e falar, olha, eu tive um transtorno imenso. Eu casei, tive que morar na casa da sogra, e aí, claro, você vai trazer isso tudo para o juiz, e o juiz vai, né, fazer essa conta, vai aquilatar o seu problema, né, para saber exatamente qual é o valor da sua indenização e se você merece essa indenização ou não. Entendi. Eles analisam o histórico também, se realmente... Mas é mais a frustração mesmo, porque muitas vezes é um projeto de vida, que eu sempre falo, né? Os corretores, as pessoas que trabalham no mercado imobiliário, eles sempre entendem que vender mais um imóvel é como se fosse mais um pacote de bolacha. Porque para eles é mais um imóvel, tem corretor que vende 4, 5 imóveis no mês, então para eles é mais um imóvel. Só que ele está atendendo uma pessoa que, naquele momento da vida, o projeto de vida da pessoa. Né? A pessoa trabalhou a vida inteira juntando aquele dinheiro. De repente ela está esperando, ela comprou um consórcio, foi contemplado, estava esperando, já faz 5 anos aquele consórcio. Então assim, é um projeto de vida, é um negócio importante. E eu sempre puxo a orelha dos corretores nesse sentido, porque não dá para se tratar como apenas mais um caso. Exatamente. Ontem mesmo eu tive uma palestra com o pessoal de uma rede imobiliária aqui de Curitiba e eu falei exatamente com essas palavras, né? Nós aqui que estamos prestando serviço de fotografia, todo dia tem 100 imóveis, 110 imóveis. Então é um número para a gente, mas algo que eu falo para minha equipe, uma pessoa, a média do brasileiro, é uma transação imobiliária na vida inteira. Então, assim, por mais que seja 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, é o mesmo valor para aquela pessoa. Então, tem que dar o devido valor, tem que estar sempre muito bem informado de tudo como vai proceder, para não haver problemas, né? Isso aí. E problemas no ramo imobiliário é caro. Continuando ainda falando sobre construtora. E se a construtora falir no meio do caminho? Eu sei que hoje em dia diminuiu muito, né? Antigamente tinha muito mais casos. Teve uma lei, agora me foge o nome do patrimônio Patrimônio de afetação, da afetação. 1931 de 2004. Isso, então eu sou péssimo com lei, tá, pessoal? Então já trouxe advogado para isso. Diminuiu muito depois dessa lei. Ainda existe isso? E se existe, como proceder? Como evitar? Tem alguma forma? Assim, evitar que a empresa vá falir não tem como, né? Mas a gente pode tentar diminuir os riscos. Então, acho que antes de mais nada é importante separar. Quando você fala construtora, e popularmente as pessoas falam, a construtora, existe uma diferença entre incorporador e construtor. Tá? Vamos botar um exemplo para ficar mais fácil. Você sai daqui hoje e fala, vou desistir da carreira de fotógrafo, de fotografia e vou construir. Você vai olhar um terreno que está do lado aqui, que está disponível para venda, e você vai comprar esse terreno e vai idealizar um projeto ali. Então você idealizou aquele projeto, vai ser um conjunto de sobrados, um conjunto, de repente um prédio mesmo, você tem dinheiro para isso, vai construir esse prédio. Só que você está idealizando um projeto. Você vai contratar um arquiteto, você vai contratar um designer, vai contratar um engenheiro civil, você vai comprar as esquadrias, vai comprar o tijolo e você vai contratar um construtor. Então, quando as pessoas falam, né, construtor, o construtor é um prestador de serviço do incorporador. O projeto, a mente brilhante por trás disso tudo, chama-se incorporador. Então, só explicando, a pergunta que você me colocou, se o construtor falir, né, o incorporador, que é o dono da mente brilhante, contrata outro. Então, assim, né, você pega X, Y, Z construtora, vamos falar da Incol, por exemplo, a Incol, consultora incorporadora na época, faliu. Né? Só que assim, se ela era só uma prestadora de serviço de construção, você abre mão da Incol, ela quebrou, vamos contratar o seu Luizinho aqui da esquina, que tem uma consultora forte que vai dar conta do serviço. Então você, como incorporador, na figura de dono do projeto, você contrata e descontrata as pessoas que vão participar com você. Ele é o responsável de tudo. integralmente por então, tudo se a construtora falir,
só contrata outro. Agora, se a incorporadora falir, nós temos um problema, né? Temos um problema porque, assim, depende bastante do tamanho. Então, você pega o tiozinho da esquina que está construindo 3 sobrados, né? Se ele está incorporando e está construindo, né? E aí ele vem a quebrar a metade do caminho, com certeza não tem patrimônio de afetação, né? Com certeza não tem caixa separado para o financeiro da obra, né? E aí você vai ter um problema porque você vai chegar lá e vai ter metade do sobrado e você faz o quê? Aquela obra é uma permuta, tem o proprietário do imóvel que vai querer a entrega dele. Claro que as pessoas podem se reunir, aqueles proprietários, e concluir a obra, né? Nessa visão assim, né? Bem simplória da situação, né? Para os casos maiores, como você comentou de antigamente, né? Em virtude até dessa questão da Encol, que foi, né? Foi o chave, né? A Encol deixou, se não me engano, 45 mil compradores lesados, mais de 700 obras inacabadas no país, foi um negócio bem impactante, né? Saiu essa lei do patrimônio de afetação em 2004 que incentiva as incorporadoras a separar o patrimônio, né? O patrimônio de afetação serve para isso, para você separar o patrimônio daquela construção, daquela incorporação, do restante do patrimônio da incorporadora, né? Para evitar que você pegue o dinheiro de uma obra e coloque na outra. Para quem não é do ramo, então, quando criou essa lei, ele cria um CNPJ, como se fosse um CNPJ para aquela obra. É a obrigação dele criar um CNPJ. Ele não consegue fazer transferência entre as obras daquela incorporadora. A ideia é de que ele não transfira dinheiro de uma obra para outra, para proteger que o dinheiro que entra nesse caixa aqui, dos compradores daquelas unidades, né, não venha para saldar um problema na outra obra, né, são obras distintas. Então, um grande ponto, de novo, aí voltamos àquela pergunta no início, do corretor. O corretor tem que entender como funciona o patrimônio de afetação, né? O patrimônio de afetação vai trazer benefícios para o incorporador, no sentido de pagar menos impostos, né? Vai colocar o produto dele no mercado com um pouco mais de visibilidade, no sentido de, olha, meu produto tem patrimônio de afetação, veja, aqui é seguro comprar. Então ele tem um incentivo nesse sentido, né? Em contrapartida, o comprador se sente mais seguro dessa situação e se por acaso a incorporadora vier a falir nessa metade do caminho, que é possível, né? Uma má gestão, enfim, né? Alguns problemas financeiros, acaba falindo. Com o patrimônio de afetação, você acaba tendo a possibilidade de criar um grupo dos compradores, né? Que você vai poder tocar aquela obra, contratar uma outra construtora, né? Vai poder seguir com aquilo. E geralmente quando acontece o patrimônio de afetação, as incorporadoras acabam contratando dinheiro do banco, que vem o financiamento da produção, né? Então vem o financiamento para a construção daquele produto. Então ele chega no banco e fala, olha, quero dinheiro para uma obra, né? Aí o banco vai perguntar, mas tem patrimônio de afetação? Tem patrimônio de afetação. Então tá, então se tem, eu quero entrar. Então é interessante para o incorporador fazer o patrimônio de afetação, porque ele consegue mais fácil o recurso. Então o dinheiro do banco vem. E a partir do momento que o primeiro centavo do banco vem para a obra, o banco quer ele de volta, né? Então, se porventura a incorporadora quebrar na metade do caminho, o maior interessado em fazer essa obra continuar, quem que é? O banco. Então, ele vai tratar de contratar outra construtora, né, para colocar no lugar, porque aquela construtora que estava prestando serviço para aquele incorporador, ele não está recebendo mais, né? Sim. Então, ele vai contratar outra construtora, vai fazer a máquina girar. Claro que com a ajuda dos proprietários que já compraram, que vão fazer aquela comissão, né, e fazer uma reunião junto. E claro, tem todo um procedimento que a lei prevê com relação a isso, mas sim, dá para seguir nessa operação ainda. E o banco vai liberando dinheiro aos poucos daí. O banco vai liberando dinheiro fracionado. Por etapa. Ele não vai pegar e ver quanto que falta para terminar a obra e pagar de uma vez só, né? Exato. Antigamente acontecia isso. O banco liberava o dinheiro de uma paulada só e você pegava aquele dinheiro e você pulverizava. O cara ia lá, comprava um carro para ele, para a esposa, né? E viajava e o dinheiro faltava para a obra, né? Hoje não. Hoje tem um cronograma de obras. Então, dentro dos requisitos para apresentação disso junto ao banco, né? Para fazer fundação, o banco vai te liberar lá 5% do valor do que você está pedindo, né? Para fazer o primeiro andar, mais 10%. E assim vai sucessivamente, de acordo com o cronograma. Então, e vai acontecendo medições. Então, vai um engenheiro fiscal do banco até o local da obra, analisa aquela obra e fala, olha, cumpriu aqui tantos por cento da etapa da obra. Então, libera tantos por cento do dinheiro. E aí cai na conta dele.
Entendi. Com isso, consegue fazer de forma fracionada, fazendo com que a pessoa não pegue aquele dinheiro para comprar um carro para a esposa, para o filho, para o enteado, nem nada. Legal. Agora trazendo um pouquinho para o mercado de terceiros, que é onde nós mais atuamos, eu deixei esses dias uma caixinha de perguntas no nosso perfil e veio a seguinte pergunta. Contrato de compra e venda assinado tem prazo para desistência, tanto do vendedor quanto do comprador? Tá. Você foi bem específico na questão de contrato de terceiros, né? Terceiros a gente fala entre particulares, então compra e venda entre particulares. Se fosse envolvendo a construtora, teria o direito de 7 dias do direito de arrependimento. Em se tratando de particulares, vamos dizer, eu e você, não tem direito. A princípio, não se tem direito. Um contrato de compra e venda, via de regra, você pegar aqueles modelão de internet, ele vai prever lá que o contrato é irrevogável, irrenunciável, né, que não dá para você desistir. Tá? Mas claro, em se tratando de um contrato de particulares, a gente pode colocar o que nós quisermos no contrato, em consenso. Então eu falo, olha Felipe, eu vou pleitear um financiamento imobiliário aqui para comprar sua casa e vamos fazer o contrato? Vamos, mas assim, se não der certo o financiamento imobiliário, eu não tenho como comprar. E aí, estamos bem? Se você entender que estamos bem, encerrou a operação, sem ônus para nenhum, a gente assina. Olha, se o financiamento não der certo, a gente vai desfazer o negócio sem ônus para ninguém. E eu, Felipe, devolvo o sinal de negócio para o Alexandre. Ok. O que vale é o que está no contrato, não existe vale uma lei específica para isso. Não, porque nesse caso a relação é regida pelo Código Civil, né? E o Código Civil entende que as partes acertaram aquilo que é bom para ambos. Né? E claro, se for para o judiciário, em sendo algo mediano, estando dentro daquilo que acontece numa forma de um homem médio, ok. Né? O que não vai aceitar, por exemplo, né, pode acontecer um pedido de anulação, você colocar uma cláusula que você vai perder todo o dinheiro que você pagou. Dê lá, 50% do imóvel de entrada e se você desistir, vai perder todo o dinheiro. Então, nesse caso, poderá sim, poderá não, mas terá uma possibilidade de rever essa cláusula na justiça dizendo que você coagiu e enfim, vai a forma de argumentação toda para isso. Porque foge da régua do homem médio, né? No caso do distrato, você vai perder um sinal de negócio, ou arras ali, né? Um percentual daquele valor, mas não perder 100% do valor. Com certeza. Isso estaria alguma coisa errada. Então, nesse momento, caberia, de repente, ali uma análise do judiciário para isso. Entendo. No mercado de imobiliárias é comum cobrar arras, cobrar o contrato ali, um sinal de negócio para fazer negociação, antes de passar a proposta, esse tipo de coisa no banco. Sim, é muito comum. Na verdade, quando você está assessorado pelo corretor, né, o corretor imobiliário já coloca no sinal de negócio ali um valor que reflete um percentual próximo da comissão dele. Já é padrão. Né, já é padrão. Mas não existe uma regra. Você pode ter um sinal de negócio de R$1.000, né, tem clientes que fazem sinal de negócio de R$500, R$1.000. Tá? E tem clientes que fazem sinal de 15%, 20% do valor do imóvel, dependendo da situação, dependendo do poder aquisitivo do cliente, né, você consegue colocar o valor do sinal de negócio que vocês entenderem que der certo, que couber no bolso do comprador. Show. Eu tinha só 5 perguntas para fazer na parte de vendas. Eu já fiz umas 15. Então vem a parte mais legal agora, que é locação. Então, a locação é de onde vem os cabelos brancos. Locação eu é costumo brabo. brincar que eu comecei com 17 anos no mercado imobiliário, em vendas, com 20 eu já estava trabalhando com locação e já tinha cabelo branco. De lá para cá eu tive que sair da locação, senão é terrível. Então, assim, é muita coisa. E eu vou pegar aqui, ó, o ponto principal. Vai ter várias perguntas aqui que não estão aqui, que eu estou perguntando, porque é coisa que aconteceu comigo já, tá? E aqui, isso aqui acho que deve bater muito. Condomínio ou síndico pode proibir locação por temporada? A locação por temporada que a gente coloca é as famigeradas do aplicativo. Não podemos falar o nome do aplicativo aqui? Pode falar? O famoso que começa com a ir e termina com B. Então, porque assim, as locações por temporada, eles subentendem aquelas questões em que é uma moradia temporária de uso residencial. Tá? Então você vai alocar na praia, 90 dias na praia, 60 dias na praia, um mês na praia, essas moradias, ok, não tem problema, né? No entanto, o que o Airbnb está praticando, e se não me engano teve uma decisão em dezembro no STJ, é de que há uma comercialização desses imóveis, de certa forma. Então ele perde, então vamos lá, para o condomínio, né, ele perde em segurança, porque todo dia tem alguém novo no prédio. Esse alguém novo vai utilizar das áreas comuns,
então ele não vai, aí vão ter a questão de segurança, de saúde, porque ele vai para a piscina, ele vai usar a piscina de uma forma que que um proprietário, um condômino não utilizaria. Ele não obedece às regras do condomínio, muitas vezes vai estar bebendo, festando no imóvel, né? Em horários que não condizem com o que deve ser feito, né? Muitas vezes você tem a sublocação dos quartos, então você tem um imóvel, né, e você consegue fracionar ele em 3, 4 ambientes e você coloca 3, 4 pessoas que não se conhecem naquele ambiente, né? Então você põe em risco toda essa situação para o condomínio. Então quando você pergunta, quando o síndico e o condomínio podem proibir? Pode. De que forma? O síndico não, porque o síndico é só uma voz do condomínio, né? Ele é só eleito para representar todos os interesses do condomínio. Mas o condomínio, por meio de uma assembleia, né, convocada para este fim, vai estar na pauta da assembleia, vamos falar a respeito de locações de curta temporada Airbnb, né? E aí vai colocar na votação e se for isso para colocar na convenção do condomínio, 2/3, via de regra, dos condôminos, vão votar a respeito disso, sendo a favor ou sendo contra essa prática no condomínio, levando em consideração todas essas questões. E claro, se os 2/3, né, forem favoráveis à utilização do Airbnb, vai se usar. Se 2/3 forem contrários ao Airbnb, não vai poder se utilizar. E aí o síndico, sim, vai virar para aquele condômino que está tentando fazer Airbnb no prédio e vai notificá-lo e vai multá-lo de acordo com as regras condominiais. Entendi. E a questão de proibição de áreas comuns, é possível, desde que liberada a utilização do condomínio para a área comum? Não, porque quando você loca o imóvel, você loca o imóvel com a área comum dele. Porque faz parte naquele imóvel, aquela fração. Então quem aluga por Airbnb tem que usar a área comum, porque ele está alugando a fração de área comum daquele apartamento. Muitas vezes acontece também até no próprio proprietário, né? Ah, loquei o apartamento aqui, mas vou eu fazer um churrasco lá. Não pode. Porque você loca o espaço, o imóvel, e você cede com ele, porque na matrícula imobiliária, voltamos a falar da documentação imobiliária no começo lá. Na matrícula imobiliária possui o quê? O imóvel que está sendo locado, ele loca o quê? A fração, ele loca a área comum, ele loca o espaço dele todo vinculado àquele imóvel. Então, tudo isso cedido. Mesmo tendo as questões de saúde envolvidas aí. Ele acaba locando. A partir do momento que liberou a utilização do condomínio... Por isso que temos esse problema com os condomínios, né? Aí quando você fala, poxa, mas o cara alocou só um quarto. Aí você passa a ter um problema porque está dissociado. É um contrato atípico, né? Ele não é uma previsão legal. Então, se as pessoas estão construindo, o Airbnb construiu algo em cima de um negócio que não existe, né? Então, você tem uma estrutura montada que os condomínios não estão preparados para isso. Então, você fala, eu moro num apartamento e estou alocando para 3 pessoas aqui. Esse imóvel deixou de ser residencial, né? Passou a ter uma questão ali que passa um dia, vem outro, já deixou de ser. Não é moradia, né? Sim. E ele também não é um hotel, porque também não se enquadra na legislação hoteleira. Entendo. É um problemão. É um problemão. Então, muitas vezes, e aí o que vai bater de frente é a questão da regra do condomínio, né? Porque o que está na convenção do condomínio é regra, faz regra para os condôminos. Então, vai acontecer essa discussão, mas via de regra, e agora com a decisão da STJ de dezembro, né? No sentido de que a regra é, se está previsto no condomínio que pode, ok. E aí lá vai ter a regra de como vai ser podido utilizar este imóvel, essa liberação disso. Continuando agora em assunto polêmico. Cobrança de entrada... Desculpa. Agora, doutor, continuando com o assunto polêmico. Cobrança de taxa de reserva imóvel para locação. Pode ou não pode? Olha, é um problema, né? Mas, pela lei, não pode. Tá? Pela lei, diz que na lei de locações, só vai ser cobrado do locatário, né, aos aluguéis e os encargos da locação. É aquilo que é permitido por lei, né? E se for procurar na lei, não tem taxa de reserva, né? O mesmo vale para vistorias de entrada e saída? Vamos continuar aqui. A vistoria de entrada, muito se cobra do locatário, né? Mas é interessante para o proprietário fazer. É de interesse do proprietário. O interesse maior é do proprietário, que quer resguardar aquele imóvel. Quer resguardar aquele imóvel, né? Então, assim, ele tem o imóvel dele, tá alocando, né? Tem uma mesa bonita dessa aqui. Vai ficar no imóvel a mesa? Vai. Tem que fazer uma vistoria. Vai ter que bater foto, mostrar que a mesa está em perfeitas condições, né? Se aí o que acontece? O locatário sai de lá e leva um pé da mesa embora.
né? O filho estava jogando bola, chutou, a mesa levou, ficava a mesa tripé, né? Como é que esse locador vai cobrar desse locatário o uso irregular do imóvel e cobrar a reposição da peça da mesa, se não fizer uma vistoria? Então, o interesse da vistoria é mais do locador do locatário. Se ninguém for cobrar a vistoria, o locatário está feliz. Ele vai usar o imóvel do jeito que ele quiser. Então, o interesse da vistoria é do locador. Claro que o locatário pode exigir essa vistoria de entrada, né, e tudo mais. E o custo disso tem que ser arcado pelo locador. Entendo. Bom, tá dito, né? Continuando falando sobre vistoria, doutor. É comum encontrar problemas que são ocultos numa vistoria. Eu já fui vistoriador, comecei a minha carreira como corretor, trabalhei como vistoriador de imóveis. E numa vistoria, imóvel desligado à luz, desligado à hidráulica, pode ser que venham a ocorrer problemas após a ligação. Quando essa ligação ocorre após o prazo que a imobiliária estipula, existe como contestar essa vistoria após o prazo que a imobiliária determina? O prazo que a imobiliária estipula para você? Geralmente é 5 dias. 3 a 5 dias a imobiliária estipula para fazer uma contestação. Mas a Copel tem outros prazos, a Sanepar tem outros prazos. Então, tem problemas que, infelizmente, você só vai ver na primeira chuva que tem no imóvel. Esse prazo é negociável, mesmo estando em contrato? Então, é que assim, na legislação não diz nada com relação a isso. Diz que tem que ter a vistoria, né, e você tem que solicitar os reparos do imóvel quando necessário. Tá? Nesse caso, você entrou no imóvel, não tinha luz nem nada, é importante deixar isso documentado. Né? Então, assim, foi feita a vistoria, você recebeu a vistoria como locatário do imóvel, olha, recebeu a vistoria, entrei no imóvel, não tem luz, então assim, na vistoria não vai poder constar que a luz está funcionando, que o interruptor está funcionando. Né? Teoricamente, não poderia constar, porque como é que foi feita a vistoria se não tinha luz no imóvel? Né? Correto. Então tem que contestar, olha, você fez a vistoria dizendo que consta que a interruptor está funcionando, mas não tem luz. Né? Isso para o juiz já é um caso a ser analisado. A ser analisado. Então, para o locatário, como é que funcionaria? Entrou no imóvel, ingressou, ligou a luz, ligou a hidráulica, a partir desse dia vai vir lá, né, a documentação que você contratou o serviço, o agendamento que você vai ter da Copel, que vai vir no telefone, que ligou a luz em tal data. Né? Ligou em tal data, você vai fazer a sua vistoria. Vai fazer o registro fotográfico, de vídeo, de toda aquela situação e vai contestar, mas o prazo é 5 dias. Sim, mas eu só tive luz a partir dessa data. Então você não pôde cumprir essa vistoria nesse período. E como não existe nada na lei nesse sentido, se eventualmente virar uma questão judicial, você vai trazer tudo isso à tona. Juiz, é o seguinte, entrei no imóvel em tal data, tinha 5 dias para contestar, só que assim, só tive luz, conforme o protocolo da Copel, em tal data, que passou o prazo. Então nessa hora o juiz consegue dar passar um pano com relação a isso, né? E conduzir de uma forma diferenciada. Então vai, sim, analisar, tinha a foto, bati a foto, não está funcionando, o interruptor não está funcionando, a torneira está entupida, o vaso sanitário está estragado, e você vai relacionar tudo isso e colocar na mão do juiz para ele poder, a princípio, né, falando já, pensando em você não ter que chegar no judiciário, você tem que fazer esse registro fotográfico e mandar tudo por e-mail ou por WhatsApp para a imobiliária, para deixar registrado que você verificou e que esses itens estão ali com funcionamento deficitário. Correto. Ainda sobre manutenção e reparos, um problema muito grande é as partes externas do imóvel, quando se trata de uma casa, sobrado. De quem é a responsabilidade? É do proprietário? É do inquilino? Essa pintura externa? A princípio, pela lei, você vai ter que o inquilino, o locatário, deve usar do imóvel como se o proprietário fosse. Cuidar do imóvel como se o proprietário fosse. Né? E ele tem dever de entregar o imóvel nas mesmas condições que recebeu, salvo deteriorações do uso normal do imóvel. Então, se você for pegar uma pintura externa do lado da janela do segundo andar, se aquela pintura descascou, com certeza não foi culpa do inquilino. Né? No entanto, aquela pintura externa, que é onde ele para o carro e aí ele liga o carro todo dia, o cara tem uma caminhonete a diesel e ficou aquela mancha preta do escapamento na parede atrás, isso é culpa do inquilino. Marca de bola, pata de cachorro, tá marca tudo de na bola, conta do inquilino. pata de cachorro, porque o que acontece? É o uso normal e adequado do imóvel. Se você está agindo no uso normal e adequado do imóvel, você não teria que ter pata de cachorro na parede. Concorda comigo? Correto. Você não teria que ter fumaça preta do seu escapamento, da tua F250 turbo na parede no fundo. Não pode. Né? Então, assim, se houve um uso adequado do imóvel e essa é uma degradação normal do uso do imóvel, ok. Se não, não. Se você for lá e deu um totozinho com o teu carro, ou a tua moto, foi entrar com a moto lá, deu com a pedaleira na parede, sem querer, o mata-cachorro, deu um totozinho e deu aquela descascada na parede.
Isso é o uso adequado do imóvel? Não é o uso Não adequado é. do imóvel. Então, nesse caso, o dever do inquilino de reparar esse problema do imóvel. Uma dúvida muito recorrente também, que veio na caixinha de perguntas, eu vou ler aqui. Uma dúvida dos locadores e também dos locatários. É sobre o pagamento de IPTU. De quem que é essa responsabilidade? Hoje o IPTU em algumas cidades é dividido da coleta de lixo, outros não, outros cobram integral. De quem que é a responsabilidade do pagamento do IPTU do imóvel? Tá. IPTU é Imposto Predial Territorial Urbano, né? As pessoas falam imposto de propriedade. Não, não é imposto de propriedade, é imposto predial territorial urbano, né? Em sendo um imposto do imóvel, a responsabilidade dele é do proprietário. Contudo, na legislação, existe a possibilidade de ser colocada, na legislação de locação, né? Existe a possibilidade de se passar essa obrigação para o inquilino. Então, se houver essa informação no contrato de locação, de que o inquilino é responsável pelo pagamento de IPTU, responsabilidade do inquilino. Que vale ao contrato mais uma vez. Porque neste caso a lei permite que você passe a obrigação para o inquilino. Tá? A lei de locações ela é taxativa nesses pontos do que pode ser passado e o que não pode ser passado para o inquilino. Tá? Correto. Então, assim, se houve essa possibilidade de repasse para o inquilino, se houver a previsão contratual para isso, ok. Ótimo. Última pergunta sobre contratos. O proprietário pode pedir o imóvel antes do término do contrato? Se ele pode pedir sim ou não e se existe uma multa para isso? No contrato de locação, você vai ter um prazo determinado. Né? Então, lá, 12 meses, 24, 30 meses de locação. Durante o período contratado, né? Então, se teve a locação e está dentro daquele período, o proprietário não pode reaver o imóvel. Tá? Na legislação diz, o proprietário não pode reaver o imóvel durante o curso do contrato, em vigência. Mas o locatário pode devolver, se assim quiser, e pagando a multa que for previamente pactuada. As pessoas perguntam, poxa, mas por que o locatário pode e o locador não pode? A legislação e o legislador brasileiro, ele sempre tende a proteger o mais fraco. Então você vai pegar a CLT, ele vai proteger o trabalhador, o Código de Defesa do Consumidor vai proteger o consumidor, e você vai pegar a lei de locações vai proteger o locatário, porque a princípio o locador é que possui o maior poder aquisitivo. Então o proprietário tem outros... Entende-se, né, que o proprietário possui mais um imóvel para ele estar alocando algum, né? E aí o inquilino não. E o inquilino não pode estar à mercê da vontade do locador. Acordei hoje, quero imóvel. Não, acordei, não quero mais, pode ficar. Né? Vou subir o valor do aluguel, ou vou baixar o valor do aluguel. Então assim, a legislação prevê que durante o curso do contrato, você não vai mexer no valor do aluguel. Durante o curso do contrato, você não vai pedir o imóvel de volta. Né? Então, uma série de regrinhas com relação a isso. E mesmo tendo multa, não vale para a saída do locatário. É claro que a legislação também prevê. Né? Você locou uma casa para mim, né? E aí, na metade do caminho, você fala, poxa, eu preciso da casa que eu quero colocar minha sogra para morar lá. Né? Minha mãe, meu irmão vai morar lá. E eu falo, poxa, Felipe, tranquilo, eu estou comprando uma casa hoje aqui, já, né, queria sair e vou antecipar. Eu ia sair só ano que vem, por conta do contrato, que vai ter multa se eu sair antes, mas eu saio amanhã. Você me isenta na multa? Você te isenta na multa. Então, havendo um acordo mútuo entre as partes, nada obsta. Eu saio, pego minhas coisas e vou embora. Tá? E isso vale, doutor, já estou criando pergunta aqui, isso vale para quando o inquilino é um mau pagador ou está causando baderna no apartamento, que tem situações também hoje em dia, o proprietário pode pedir em alguma circunstância esse imóvel de novo, sabe que não está utilizando da maneira correta? Neste caso, você vai ter infração contratual. Tá? Se ele é um mau pagador e está pagando sempre em atraso, né, ele está infringindo o contrato. Se ele está causando baderna e foi notificado pelo síndico, tem multa, está utilizando o imóvel de forma irregular. Nesse caso, não é que você vai pedir o imóvel para ele, você vai ingressar com uma ação, com pedido de retomada de despejo, retomada do imóvel, cancelamento do contrato, por conta das atitudes dele como um mau inquilino. Legal. Tá? A última pergunta agora, mais desejada pelos fotógrafos da Chip House. Inquilino pode recusar-se a receber visitas num processo de venda do imóvel? O proprietário decidiu vender aquele imóvel, por lei ele tem que perguntar se o inquilino quer comprar, né? Ele tem o direito de compra. Ele pode se recusar a receber visitas naquele imóvel ou não? Isso vai estar previsto no contrato. Na lei diz, né, como é que vai estar estipulada essa questão de visita. E no contrato vai trazer essa questão também. Então, estando amparado nesses pontos, o inquilino tem que ceder um horário previamente agendado com o vendedor, né, com o proprietário, para que possa possibilitar as visitas, tanto de fotografia
quanto de visitas para compra do imóvel, tá? Previamente acordado. Se o inquilino não permitir essas visitas, aí sim tem que se notificar para configurar uma infração contratual e aí sim, porventura, ingressar com pedido de despejo. Show. Como o corretor pode se precaver de estar levando um cliente para fazer uma negociação, uma compra, e esse cliente recorrer diretamente ao proprietário? Bom, primeiramente, eu orientaria esse corretor a buscar uma opção de venda com exclusividade junto desse vendedor. Né? Primeiramente seria o primeiro pontapé ali. Né? Em segundo, quando ele for levar o comprador para o possível interessado nesse imóvel, ele preenche uma ficha de visita. Tá? É interessante, ele vai lá, preenche a ficha de visita normal, olha, eu, fulano de tal, estou declaro para os vizinhos que fui visitar o apartamento número tal, da rua tal. Aí você faz o questionáriozinho básico para indicar, não é para enganar, mas com a pesquisa de mercado. O apartamento está dentro daquelas condições que você estava buscando? Você já via com algum outro corretor aqui antes? Né? Isso aqui é para melhoria da imobiliária. Você apresenta essa ficha de visita como uma forma de melhorar o serviço da imobiliária. De certa forma né? Para você ver que o corretor que está trabalhando para você está atendendo aquele cliente de uma forma satisfatória. Então, se ele buscou você para você poder visitar agora, aquele imóvel preenche os requisitos para ele. Então, nessa fichinha vai estar disposto a hora que ele foi, o dia que ele foi, se ele já foi atendido por outro corretor, se não foi, né? Você vai ter aliado a isso. Ele vai assinar, obviamente, preenche aqui que eu vou levar para o meu gerente para dizer que eu fiz o serviço certo. Né? Ele vai assinar aquilo, porque não tem informação nenhuma que não possa ser ali repassada. Né? Aliado a isso, ele vai ter as conversas do WhatsApp. Né? Aliado a isso, ele vai ter, de repente, o lead que chegou de algum lugar com o contato dele para a busca daquele imóvel. E aí, com esse conjunto probatório, né, caso o proprietário não queira pagar a comissão, ele vai ser obrigado a ingressar em juízo para pedir a comissão. Eu tenho diversos casos desses. É o que mais aparece. É o que mais, o anseio do corretor que trabalha com compra e venda é ser passado para trás. E é muito comum. Se o corretor não conseguir fazer essa ficha, ele consegue comprovar isso com WhatsApp, com lead chegando. Uma forma de funciona. conversa, sim. Né? Eu tenho caso, por exemplo, de que era um apartamento estava pronto da construtora e não tinha ninguém morando. Então, quando eles foram visitar, tiveram que fazer o cadastro no livro da portaria. Então, tinha o cadastro dele, do corretor, e da interessada abaixo, no livro de registro de visita do prédio. Então, o corretor conseguiu esse livro de visita do prédio para poder provar que eles tinham ido juntos. Tinha WhatsApp, tinha e-mail, ele mandando as plantas, te mandando o projeto, mandando as informações todas para a cliente por e-mail. E na sequência, ela falou, olha, eu estou com um problema de família, não vou poder comprar. E ele, tá bom. E aí, claro que o mundo é pequeno, né? Depois dos dias, o proprietário pediu para tirar o imóvel. Não, e ele não dá volta, ele capota, né? Esse corretor foi um belo dia, num cartório, fazer um serviço, chegou lá e encontrou essa cliente. Oi, tudo bom? Tal, meu apartamento, tal. Então, tô fechando. Aí tava a construtora lá, ele estava assinando a escritura. Rapaz. Ele chegou, ele foi fazer um negócio nada a ver no cartório, tipo, podia ter ido qualquer dia, ele passou na frente no cartório. Chegou lá, tava a compradora e o dono da construtora fazendo a negociação. Então fica uma dica aí para quem está assistindo. Imóvel somente com corretor, tá, pessoal? Visitas acompanhadas somente com corretor. São especialistas no mercado, estão aí para auxiliar. Como a gente já falou antes, vai te prevenir de vários problemas que possam ocorrer aí na negociação do seu imóvel. É isso aí, terminamos mais um podcast da Chip House. Foi um prazer estar contigo, doutor. Acredito que conseguimos solucionar vários problemas que podem vir a ocorrer aí nas negociações imobiliárias. Gostaria que você deixasse uma palavrinha para quem está assistindo e deixasse seu contato aí também para um possível contato, evitar vários problemas. Sempre é bom estar assessorado de um bom advogado especializado no ramo imobiliário. Eu que agradeço, Felipe, o convite para poder participar aqui com vocês. A recomendação que eu digo para vocês é, quando for ingressar numa operação imobiliária, contrate um corretor, contrate um advogado, analise os documentos para evitar aí dissabores, que é um momento da compra de imóvel, é um momento de felicidade. É para trazer felicidade, é uma mudança de vida muitas vezes, né? Positiva. Né? Então, para que esse momento não passe a ser traumático, é interessante você estar acompanhado por bons profissionais. Tá? Para quem ficou interessado, quer saber mais a respeito do assunto do direito imobiliário, né, pode me seguir nas redes sociais, vai ter aí embaixo ali o meu arroba e o telefone também. Ok? Obrigado, pessoal.
Valeu!